E aí, pessoal? Hoje eu vou ensinar como se resolver algumas equações do segundo grau, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar a definição de equações do segundo grau. Então, equação do segundo grau é toda equação da forma aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são números reais, ok? Então, toda equação que tem um termo em x² é uma equação do segundo grau, ok? Vamos a alguns exemplos aqui, ó, de equações. Então, olha essa aqui, x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau, onde o coeficiente a é 1, o b é menos 5, o c vale 6. Então, você percebe que o a é o número que está multiplicando o termo x², o b é o número que está multiplicando o termo em x, e o c é esse número aqui que nós chamamos de termo independente, ok? Porque ele não tem o termo em x. Muito bem, vamos a outro exemplo aqui, ó. Menos 2x² mais 3x mais 12 igual a zero. Essa aqui também é uma equação do segundo grau. O a vale menos 2, o b vale 3, o c vale 12. Okay? Esses dois tipos de equação aqui nós chamamos de equações completas. Quando uma equação do segundo grau tem os três termos, o a, o b e o c, não sendo nulos, né, nós chamamos de equação completa. Ok? Olha essa outra equação aqui. 5x² mais 4x igual a zero. Aqui o a vale 5, o b vale 4, e você percebe que não tem o termo independente. Então, c vale zero. Ok? E também essa equação aqui, x² menos 4 igual a zero, também é uma equação do segundo grau. O a vale 1, você percebe que o termo em x não tem, portanto, o b vale zero. E o c, que é o termo independente, aqui vale 4 negativo, ok? Essas duas equações aqui têm uma particularidade, que nós chamamos elas de equações incompletas, ok? Por quê? Nesse caso aqui de cima, eu não tenho o termo em c, o termo c vale zero. E nesse caso aqui de baixo, eu não tenho o termo em x, o b vale zero, ok? Hoje eu vou me concentrar apenas na resolução de equações do segundo grau da forma incompleta, ok? Então, eu vou oferecer umas maneiras de resolver equações do segundo grau sem aplicar aquela fórmula resolutiva de Bhaskara, ok? Apenas por formas de fatoração, ok? Primeiro, eu vou dar um exemplo em dois casos em que o c vale zero, o termo independente vale zero. Então, olha essa equação aqui. 3x² menos 9x igual a zero. Perceba que o a vale 3, o b vale menos 9 e o c vale zero. Ok? Então, essa equação, eu tenho dois termos aqui. O 3x² menos 9x. Ok? Lembrando da aula de fatoração, se você não se lembra da aula de fatoração, é só você entrar nos meus vídeos anteriores. Eu tenho todas as aulas de fatoração lá, tá? E neste caso aqui, você percebe que o x é um fator comum. Eu tenho o x aqui nesse primeiro termo e tenho o x no segundo. Sendo ele um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. E fica assim. X que multiplica 3x menos 9 igual a zero. Ok? Nessa forma fatorada aqui, eu tenho dois termos. O x e o 3x menos 9. Ok? E perceba também que a multiplicação entre esses dois fatores dá zero. Vamos imaginar agora quando que dois números multiplicados dá zero. Para que dois números multiplicados dá zero, nós temos duas condições. Ou o primeiro tem que ser zero, ou o segundo tem que ser zero. Vamos um exemplo, um lembrete bem simples aqui em cima. Ó. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2 também é zero. Ou seja, para que uma multiplicação de dois números seja zero, obrigatoriamente um dos dois tem que ser zero. Então, eu faço ou esse primeiro termo aqui tem que ser zero, ou esse segundo termo aqui tem que ser igual a zero. E aí eu resolvo as equações separadamente.
Perceba que já está resolvido x igual a zero. Resolvendo essa equação aqui, jogando 9 para o outro lado, fica 3x igual a 9. O x é 9 dividido por 3, que dá 3. Logo, o conjunto solução dessa equação é x igual a zero e x igual a 3. Ok? Bem simples. Vamos a um outro exemplo aí em que o c é igual a zero. Menos 2x ao quadrado menos 7x igual a zero. O a aqui vale menos 2, o b vale 7 negativo e o c vale 0. Da mesma forma, quando c for 0, eu consigo resolver essa equação por fator comum. O x é fator comum aqui nessa equação, no primeiro membro aqui, eu coloco o x em evidência. Fica assim. Aí eu tenho dois termos, o x e o menos 2x menos 7. Novamente, para que eu tenha a multiplicação entre dois fatores seja zero, obrigatoriamente, um dos dois tem que ser zero. Ou o x é zero, ou o menos 2x menos 7 tem que ser zero. Então, eu resolvo essas duas equações separadamente. Essa aqui não precisa resolver, porque já tem um resultado, x igual a zero. Basta resolver essa equação aqui. Jogando 7 para o outro lado da igualdade, fica menos 2x igual a 7. Dividindo por menos 2 a ambos os lados, fica x igual a 7 metades negativo. Ok? A solução é o 0 e o 7 meios negativo. Ok? Muito bem. O que dá para se perceber, para se colocar um padrão, é que quando o c vale 0, uma das raízes sempre vai ser 0. Então, ok. Numa equação do segundo grau, em que o c vale 0, uma das raízes sempre vai ser 0. Perceba que aqui uma raiz é 0, e no exemplo anterior também o valor de uma das raízes deu 0. Ok? Beleza. Continuando agora, vamos para a resolução de equações do segundo grau. Também completa, só que vamos para casos em que o b vale 0 agora. Vamos lá. Olha essa equação, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Perceba aqui que o a vale 1 e o b vale menos 9. Certo? Se você perceber bem, esse termo da equação, okay? Esse termo à esquerda da equação, ele é uma diferença entre dois quadrados. Se você não lembra do que é uma diferença entre dois quadrados, corra na minha aula lá, fatoração, diferença entre dois quadrados e revise. Se você lembrar, a forma fatorada de x ao quadrado menos 9 é x mais 3, que multiplica x menos 3. Então, eu transformei essa diferença em uma multiplicação de dois fatores. Ok? O primeiro fator é x mais 3, o segundo é x menos 3. Novamente, para que dois fatores multiplicados dê 0, ou um tem que ser 0, ou o outro tem que ser 0. Lembra do nosso exemplo aqui em cima? 2 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0. Então, um dos dois tem que ser 0. Ou esse primeiro aqui tem que ser 0, coloquei ele aqui já, ou esse segundo aqui tem que ser 0. E eu resolvo as duas equações separadamente. Resolvendo essa equação aqui, fica x igual a menos 3, e resolvendo essa outra equação aqui, fica x igual a 3. Acabou, galera. A solução, ou as raízes dessa equação, é x igual a menos 3 e x igual a 3. Ok? Vamos a mais um exemplo em que o b é 0. 4x ao quadrado menos 1 igual a 0. Ok? Esse termo à esquerda da igualdade é a diferença entre dois quadrados. E a forma fatorada desse polinômio aqui, né, dessa expressão, é 2x menos 1, que multiplica 2x mais 1. Ok? Novamente, eu tenho aqui a multiplicação entre dois fatores. Lembrando que a multiplicação entre dois fatores for 0, um dos dois tem que ser 0. Então, eu faço essa primeira equação aqui, sendo 0, está aqui,
E essa segunda equação aqui, seno zero, e ela está aqui. Resolva as duas separadamente. Resolvendo essa primeira aqui, eu vou ter x igual a metade, 1 sobre 2. E resolvendo essa outra aqui, eu vou ter x igual a menos meio, menos metade. Logo, o conjunto de solução é menos meio e mais meio. Qual é o padrão que a gente identifica em equações incompletas do segundo grau em que b é igual a zero? Perceba que as raízes são sempre simétricas. É o mesmo número, um positivo e um negativo. Ok, galera? Lembrando que nem sempre, quando eu tenho equações em que o b vale zero, eu vou conseguir fazer pela forma de diferença entre dois quadrados, tá bom? Isso aqui é só uma alternativa de se resolver uma equação incompleta em que um termo dessa equação apresente uma diferença entre dois quadrados. Ok? Muito obrigado e até a próxima, galera.